Hora da marcha atlética para você que nos acompanha, 3.000 metros. Começaremos com a prova feminina. Elas já saíram, você viu ali. A Gabriele Yuna Sasaki do Paraná está nessa prova. Michele Rodrigues do Distrito Federal também. A Laisa Bastos do Espírito Santo. A Camila Esther de Brito Santa Catarina. A Laila Raíssa do Rio Grande do Norte. A Júlia Francisca do Distrito Federal. Raniele Vitória de São Paulo. Isabelle Barros do Piauí. A Laís Matias de Alagoas. A Lucy Dias de Souza do Rio Grande do Sul. A Maria Clara Barbosa dos Santos do Rio de Janeiro. A Sara Coelho do Maranhão. A Raíssa Stephanie de Minas Gerais. A Camila Padilha do Mato Grosso do Sul. A Vitória Silva da Paraíba. Emily Maiara de Souza de Roraima. Arielle da Silva da Bahia. Franciele Tenório do Ceará. A Giovana Cristina de Goiás. Essas são as 19 atletas. O que é que a gente precisa ficar, especialmente quem não está habituado, o professor, no que é que a gente tem que prestar atenção nessa prova? Porque tem algumas coisas que não pode fazer não, né? Nessa prova, André e quem nos acompanha, primeiramente, a marcha não é corrida, você não pode correr. Isso. Esse é o primeiro ponto. Para você não correr, você tem que manter um pé em contato com o chão o tempo todo. Se você observa alguém que está correndo, alguém que está num parque, alguém que está fazendo uma corrida de baixa intensidade, flutuando, e hoje em dia o termo bonito falar, estou correndo em Z1, em Z2, né? São os termos repaginados, né, para falar que é uma corrida leve, um trote. Então virou Z1, Z2. Então, por mais que você corra em Z1, Z2, por mais que você faça um trote leve, você perde o contato com o chão. Na marcha atlética, isso não pode acontecer. Aqui você vê que está na primeira posição, segue no primeiro lugar a Vitória Silva, agora tendo a companhia da Michele Rodrigues de Souza. Passou no segundo lugar e na terceira posição a Laila Raíssa Martins. Mas segue na primeira colocação por ali a Vitória Silva Araújo, restando 5 voltas para o final dessa prova. Lembrando que na última volta, né, para os atletas não ficarem contando, né, não ficarem preocupados com o número de voltas que eles têm que dar e tudo mais, assim como na natação, você ouve o sininho, o sino, dizendo que você já está na sua reta final, ou seja, na sua última volta. Faltando 3 voltas, elas estão lá na reta oposta, você vai ver que tem uma mesa, né, com água também para a galera se hidratar, obviamente, né, por questões climáticas e tudo mais. Mas vale o destaque aqui também, tem que ter muito cuidado na hora de você ir até a mesa, né, para não flutuar, para não errar a passada, para não ter nenhum problema na técnica da movimentação. Mas aqui eu vou falar para você, as duas não foram para parte da hidratação ainda, mas a Vitória cresceu o ritmo. Agora se coloca um pouco mais à frente. Você ouviu o sino? Última volta para a Vitória Silva Araújo, atleta da Paraíba, assumiu o primeiro lugar a partir da segunda volta aproximadamente e não largou mais. Está na primeira posição, vem para fechar no primeiro lugar a Michele Rodrigues de Souza, né, atleta do Distrito Federal, até ficou ali na segunda posição durante boa parte da prova, ficou ali ao lado da paraibana, mas depois não teve jeito, a Vitória cresceu o ritmo, né, intensificou o seu ritmo, já está na reta oposta. Vou falar para você que está nos acompanhando, né, para quem não está habituado, né, com a marcha atlética, não tem aqui na reta oposta, mas lá na reta principal, as atletas tem um quadro, né, que mostram o quadro que mostra o número de faltas, de advertências, né, que os atletas recebem, e tem um limite também, né, de advertências. Passou desse limite, você tem que deixar a prova.
E tecnicamente uma boa participação técnica. Você vê rápida, uma boa movimentação de braços. Diferente da corrida, quem está correndo, por exemplo, eu sou treinador de corrida, eu sempre oriento, né, para não cruzar o braço na frente do tronco. No caso da marcha, esse cruzamento de braço, ele é importante. Assim como esse alinhamento da passada, né? Elas tentam pisar o mais alinhado possível. Por isso que dá esse jogo de quadril. É isso que você está vendo aí. Ela já aponta na reta principal. Chegamos a 15 minutos de prova. Vem para fechar na primeira colocação a Vitória Silva Araújo, representando a Paraíba. Vem para fechar no primeiro lugar. Ela foi a primeira a ouvir o sino. E daqui a pouquinho vai ser a primeira a cruzar a linha de chegada. Agora dá para diminuir o ritmo, dá para abrir um sorriso mais forte e vem para celebrar a vitória, vem para fechar na primeira colocação, Vitória Silva Araújo da Paraíba, medalha de ouro para ela. Laísa Bastos recebendo a medalha de bronze para o Espírito Santo. Para o Distrito Federal, Michele Rodrigues de Souza. Vem para receber a prata. E aí vem a Vitória Silva Araújo da Paraíba, ganhando em casa, vai receber a medalha de ouro das mãos do Caio Bonfim. Não só a medalha de ouro, mas vai receber a bamba também, que é a mascote dos Jogos da Juventude. Aí, ó. E agora eles vêm pra foto. Pra mim foi uma experiência incrível, porque ano passado eu estive competindo nos Jogos e fiquei em terceiro lugar, mas esse ano eu tava com a meta que eu queria a medalha de ouro. E desde o começo do ano até agora, graças a Deus eu venho conquistando. Veio crescendo e subindo ao pódio. E é muito gratificante poder competir em casa, num clima que eu já estou habituada, e fico feliz pela medalha que conquistei. Essa é a primeira série, o Davi Gabriel Bastos do Espírito Santo está na raia 1. Na verdade eles não saem em raias, né? Saem todos muito próximos. O Marlon Caleb do Ceará, o André Bessa de Santa Catarina, o Renato Souza do Paraná, o Isaac Azevedo do Espírito Santo, o Caio Juan de Pernambuco, o Ícaro de Souza da Paraíba, o Fernando José Correia do Maranhão. Esses são os 8 primeiros nomes da marcha. Uma curiosidade aí, André, o André Bessa, ele é treinado pelo Diogo Gamboa, que é marido da Daia, né? Da Daia Gamboa, que é observadora. O Diogo, eu tenho um bom contato com ele, foi atleta meu, e antes de ontem nós estávamos conversando e ele falou algo bem interessante do André. O André, ele é recordista brasileiro do Sub-16, dos 5 km, e esse recordista do 5 da marcha atlética em outra categoria. O que chama atenção no André Bessa? Não é apenas o resultado. É que o André, já com essa idade, né, sub-16, ele é fluente em inglês. E aí mostra também o outro lado, né? Esses jovens, possivelmente muitos deles chegarão a competir na categoria adulto, talvez outros não. Mas o que é importante isso? Você incentivar, assim como o Diogo incentiva, assim como o projeto do Diogo incentiva, que o atleta esteja sempre estudando. E principalmente pensando em algo maior. Porque imagina um atleta desse recebe um convite para ir para uma universidade americana. Ele vai ter que ter uma fluência em inglês. Claro. Então, quer dizer, sempre fica essa dica também para os atletas, né? Você não ficar somente com a cabeça no esporte. Você tem no futuro também. Porque a vida de esportista, ela é breve. Ela é breve, ela não vai durar mais do que 40 anos, no caso de alguém do atletismo. É 30 e poucos anos, dependendo da modalidade, da prova. Então ele tem que já pensar lá na frente o que ele vai fazer. E estudando, possivelmente ele vai virar um treinador, ele vai conseguir fazer uma faculdade, ele vai de repente conseguir uma colocação melhor. Até na sua empresa vai ter um nível melhor para que ele continue treinando. Então o estudo ele é sempre fundamental, ele caminha junto com o desempenho. Que você segue vendo essa galera, a galera aqui já passando da reta oposta, daqui a pouquinho entrando na reta principal. Mas o Davi já vai passando todo mundo, porque esse aí é um bloco à parte. Fabrício Crepaldi me chamou, é com você, Fabrício.
O nosso professor Kleber Guilherme está fazendo um excelente trabalho como comentarista, mas eu contratei rapidamente aqui um comentarista medalhista olímpico. Então, Caio Bonfim vai analisar a prova, que está assistindo aqui diretamente de João Pessoa. A palavra está com você, Caio Bonfim. Como está a prova? Tá boa, tá boa. O primeiro colocado aí, o Davi, tentou dar uma escapada. O segundo foi e voltou. 3.000 metros faltam, né, na verdade. Quase, 6 voltas. Então, tentando falar aqui, coerente aqui, sem... O Davi tá melhor na prova, né? Então, o Caleb, ele... Quando ele chegou agora, eu sempre tenho um comentário. Se ele chegou, ele tem que passar. Porque se ele chegou, ele estava mais rápido, né? Então, eu acho que é uma estratégia do primeiro colocado de segurar um pouco. Acho que ele foi cedo demais, administrar esse ritmo, para no final ele dar outra investida aí quando faltar 2 voltas. Então, vai ter essa disputa, vamos ver quem é mais veloz, só que tem que lembrar, a marcha atlética tem a parte técnica, né? Então vai depender de qual o número de faltas que tem, e esse final é muito perigoso, né? Porque se o cara consegue aguentar mais um pouquinho ali, e aí tem uma disputa nesse final, pode ter desqualificação. Então a marcha atlética, ela é imprevisível nisso aí, mas eu acredito que a disputa tá bonita. Mas eu acredito que o primeiro colocado ainda está no controle, porque parece que chegou, ele cansou, não. Ele está fazendo aí, eu acho que de propósito, para não perder, não fazer demais antes da hora. Ele foi bem demais, Caio Bonfim. Assim, quando ele falou assim, acho que vou sair das ruas, vou sair, no caso, né, na marcha atlética, as provas são nas ruas, né, no adulto. Vou parar por aqui. Ele tem um bom caminho para seguir agora como comentarista, não, professor? Porque ele foi bem e ele falou tanta coisa interessante, né? Especialmente com relação à técnica, né? E ao Marlon, teve uma hora que ele falou assim, o Marlon chegou, ele encostou, ele tem que atacar. Ele até tentou. Você viu que ele ficou olhando de lado ali, não conseguiu chegar no Davi? Pô, o Luciano tem uma covardia que me colocou junto com o medalhista olímpico, aí eu vou perder meu emprego aqui rapidinho, não vai ter como segurar. Mas nesse caso, Luciano, a gente é obrigado a passar o bastão. Eu aprendi muita coisa com a mãe do Caio, e realmente ele falou coisas assim muito consideráveis, né? Você tem, por exemplo, na marcha, que ter um bom padrão técnico. Lá na frente, como o Caio falou, eles vão dobrar de prova. Daqui a pouco eles começam a competir em provas de 10, daqui a pouco 20. E aí, se você sobe de categoria somente pela questão da resistência e não ter uma boa técnica, lá na frente não vai virar. Então a gente sempre fala o seguinte, a velocidade ela é base para tudo. Você tem, por exemplo, hoje corredores de obstáculo que foram corredores de 400 barreira. Você tem recordistas maratona que vieram de 5.000. E na marcha a mesma coisa, você tem que ter um bom padrão técnico. Porque depois com um bom padrão técnico, como o Caio falou, é só você jogar o volume. O volume, naturalmente, ele vai funcionar em quem tem um bom padrão técnico. Aqui a gente tem um momento importante da prova, porque é o seguinte, quando você atinge um limite de advertências, né, ou de punições, você tem que ficar ali numa área, né, e aí o tempo vai passando. Recebeu mais uma punição o Marlon Caleb. Ele tem que ficar um tempinho ali numa área como se fosse uma caixinha, né? Sim. E aí, ao final, aí só depois de um tempo que ele pode sair. Esse tempo foi fundamental para o Davi, porque o Davi seguiu o seu caminho, aumentou a distância e agora, depois de ter o oponente ali ao lado em 2 oportunidades, agora ele tem um pouco mais de tranquilidade para seguir, não vai ter tanta pressão. Passamos os 20 minutos de prova. Está na primeira posição o Davi Gabriel Bastos. Ele vai ouvir o sino, André. E nós vamos à última volta, Fabrício Crepaldi. Você sabe que essa disputa entre o Davi Gabriel e o Marlon Caleb, ela vem acontecendo recorrentemente nas provas de marcha atlética. Inclusive, eles se alternam para ver quem detém um recorde brasileiro sub-16. Atualmente, ele pertence ao Marlon Caleb, como ele bateu aqui mesmo, nessa pista no Campeonato Brasileiro.
Então os dois estão sempre alternando. É o Sub-16. O Sub-18 pertence a Caio Bonfim, inclusive, e ele mesmo diz que é muito difícil tirar esse recorde dele, porque é uma marca muito boa. Então ele diz que se alguém bater esse recorde, é porque vai ser um atleta muito, muito bom na marcha. É a visão também do atleta que tem um entendimento, né, do que já fez, né, e do que já alcançou. Legal, bacana essa informação trazida pelo Fabrício Crepaldi na nossa transmissão. E essa disputa, André, ela é importante, principalmente numa prova com uma marcha. Quando você tem uma prova com uma marcha que ainda não tem, apesar de todo o avanço que a gente comentou, ter 2 séries, quanto mais adversário você tiver nessa alternância de colocação dentro do ranking, um vai puxando o outro. Claro. Assim como a gente vê em outras modalidades. A gente comentou lá da Hortência nos anos 80, no caso do basquete, era Hortência e Paula. Na Fórmula 1, Senna e Prost. Aí é a mesma coisa. Quando você tem jogando pressão no outro, a prova evolui. Aqui a gente teve uma boa prova entre o Marlon Caleb e o Davi Gabriel, mas o Davi conseguiu se distanciar. Teve também, né, o momento ali de parada, né, de punição do Marlon, mas o Davi desde o início carregou a prova, esteve na liderança e vem aí para trazer a medalha de ouro, para receber a medalha de ouro. A vitória é de Davi Gabriel Bastos da Silva, do Espírito Santo. Passando no primeiro lugar, fica com a primeira colocação. O André Bessa ficou com a medalha de bronze. O Marlon Caleb recebendo a medalha de prata. E a medalha de ouro. Vem aí o Davi Gabriel. Recebendo a medalha de ouro, Davi Gabriel Bastos da Silva. Do Espírito Santo. Aí ele vai receber a medalha de ouro do Caio Bonfim, das mãos do Caio Bonfim. Legal. Recebendo ali os cumprimentos do nosso medalhista olímpico. Uma salva de palmas para os nossos medalhistas. E aí o pódio. Aí, ó, com o presidente Maminha, o Caio Bonfim e os 3 primeiros colocados da marcha atlética, o Davi Gabriel, o Marlon Caleb e o André Bessa. Para mim foi uma prova muito boa, do começo ao fim foi uma prova muito pegada, com uns colegas bons que estão do meu lado, disputando também com o mesmo objetivo em mente, e o tempo também está muito, o sol está difícil, e foi tipo... a gente quebrava, aí que ele aproximava, a gente disputava, e isso fez uma prova muito bonita. Eu achei uma prova muito bonita e estava treinando muito para esse dia hoje. Eu e meu treinador buscando. Machuquei a perna há uns 2 meses atrás. Isso também atrapalhou um pouco, mas continuei batalhando de treino para chegar hoje aqui e entregar o que eu estava trabalhando. Aqui o start list dos 110 metros com barreiras. O Cleanderson de Matos do Maranhão está na raia 1, a raia 2 é do Jorge Misael Gomes do Rio Grande do Norte. O Lucas Emanuel de Minas Gerais está na raia 3, o Isaqueu também de Minas Gerais, Isaqueu Furtado está na raia 4, a raia 5 é do Lucas Mendonça de Santa Catarina, raia 6 do Cauã Henrique de Souza, raia 7 com Leonardo Bastos, Cantarim do Paraná, e a raia 8 do Rian Mesquita dos Santos, também de São Paulo. Eles saem e você vem com a gente, vem crescendo muito bem na raia 3, o Lucas Emanuel vai aumentando o ritmo por aqui. Na raia 5, Lucas Mendonça Fagundes vai ser na reta final. Vamos ver quem vai fechar na primeira posição. Vai ser no detalhe, vamos ver quem fica com a medalha de ouro. Mas vou falar para você, as raias centrais, com o Lucas Emanuel, com o Isaqueu Furtado, com o Lucas Mendonça, os 3 brigando até o fim. Temos um empate. Temos um empate nos 110 metros com barreiras, na segunda posição. O Lucas Mendonça, a primeira posição
Emanuel para a premiação. A primeira posição é do Lucas Emanuel Ferreira dos Santos. Ele, portanto, é o medalhista de ouro. Com 14,01, Minas Gerais fica com a primeira colocação. Ele que saiu na raia 3, conseguiu um 14,01 e fica no primeiro lugar. E assim tivemos um empate na segunda posição. Rapaz, a prova foi disputada, hein? Foi ali, você conseguiu dar aquele sprint final para passar na frente, o pessoal precisou daquele photochat para definir o vencedor. Fala um pouquinho como é que foi essa prova e da sua atuação, né, de ter conseguido passar todo mundo na reta final. Cara, foi uma prova muito difícil, né? Eu vinha treinando muito, não estava conseguindo buscar resultado. E como eu estava no pentatlo, estava muito difícil, perna doendo, isso e tal. E no calor do momento, me deu um impulso, alguma coisa assim, velocidade, que eu consegui realizar boa prova, né? Um bom tempo. Mas é isso aí. Estou muito feliz pelo resultado aí. Passou daquele ponto lá atrás. O Francisco Paulo. Do Rio de Janeiro. Olha, vou falar pra você. Silva do Paraná. Se ele não teve problema lá no começo, essa marca do Francisco Paulo vai assumir a primeira posição, porque o Pietro Pereira conseguiu 63,03, assumiu o primeiro lugar. Mas logo na sequência, o Francisco Paulo Barbosa foi muito bem na sua segunda tentativa. Vem aí o Francisco Paulo Barbosa Petri, do Mato Grosso. Vem para o primeiro lançamento. Largou a corrida, hein? Primeira tentativa ali do Francisco Paulo. Número 331, Josué Caleb Alexandre do Piauí. Saiu ali, Pablo Santos, mancando um pouquinho. 249, Rafael Souza do Mato Grosso. Foi para a primeira tentativa, você está vendo na imagem. Costa do Distrito Federal. 14, Hudson Vitor dos Santos de Alagoas. 207, sendo colocado nessa série. Não teve marca na primeira, conseguiu 70,25 na segunda. É o novo recordista da competição. E vem para o seu terceiro lançamento. Tentativa válida. Vai atingir marca. Mas lembrando que ele tem um 70,25. Né? Representante do Mato Grosso. Fez 72,93 na última tentativa dele. Fabrício trouxe a informação que ele fez 74 de manhã. Né? Então assim, se não tivesse quebrado o recorde de manhã, ele teria quebrado agora, né? Porque é o 72,93 que ele conseguiu contra o 71,04 do Pedro Luiz, que era o recorde anterior antes dele quebrar hoje de manhã. Ele entrou leve na prova, né? Já tinha batido o recorde, mas mesmo assim garantiu o ouro. Garantiu a primeira posição, Francisco Paulo do Mato Grosso. Ao final de 6 tentativas, aí você vê ele no detalhe. No começo, né, como eu bati o recorde, eu fiquei meio, caraca, nem imaginei que eu bati o recorde. Mas deu uma regredida assim no final, mas bem, graças a Deus deu certo, consegui bater o recorde e é isso. Você é de Marcelândia, certo? Queria que você falasse um pouco como foi o seu começo no lançamento do dardo, como que você chegou até o lançamento e certamente a cidade, que é pequena, está muito feliz e é muito orgulhosa de você, né? É bom, no começo, né, eu comecei a lançar dardo através de um amigo, né? Atualmente ele não está no esporte, né, mas se Deus quiser vai voltar mais e mais no esporte.